Chisukuni é um garoto completamente comum e fracote em todos os sentidos. Ele é o cara mais fraco da escola, e a sua inteligência é muito menor do que a de uma simples formiga. Mas ele não esperava que tudo mudaria em sua vida. Logo depois que seus pais enviam ele para uma escola de monstros por engano, e por acidente, ele faz todas as garotas se apaixonarem por ele. As esperanças de Chisukuni para o ensino médio pareciam bastante desanimadas depois que ele foi reprovado no exame de admissão. No entanto, seu pai acabou tropeçando em uma carta de matrícula para uma escola particular chamada Academia Yokai, aparentemente deixada por um estranho. Chisukuni embarcou em um ônibus e foi para essa escola desconhecida, e o motorista do ônibus avisou a ele que a escola Yokai não era um colégio comum. Enquanto ele seguiu em frente, Chisukuni recebeu uma ligação de sua prima. Ela estava pesquisando um pouco mais sobre essa academia Yokai, mas foi interrompida quando o ônibus passou pelo túnel. Na chegada, Chisukuni notou o ambiente bizarro, árvores mortas e um oceano vermelho. O motorista do ônibus então deu a ele um último conselho: tome muito cuidado antes de dirigir de volta pelo túnel. Enquanto Chisukuni caminhava em direção aos dormitórios, ele escutou um barulho forte seguindo ele, e acabou sendo apenas um morcego. A sensação de alívio acabou deixando ele distraído, e não percebeu uma bicicleta se aproximando. A colisão fez com que ele e a garota caíssem no chão. Enquanto ele tentava se levantar, Chisukuni, por acidente, acabou tocando na coxa da garota. Ela tirou o cabelo do rosto para se desculpar, revelando uma beleza maravilhosa. Chisukuni ficou apaixonado, mas rapidamente retirou a mão quando percebeu onde é que ela estava. Seu nariz sangrou de timidez, e a garota ofereceu um lenço. No entanto, ela ficou tonta, e ficou falando alguma coisa sobre um cheiro. Antes que Chisukuni pudesse pensar sobre isso, ela mordeu o pescoço dele, se revelando como uma vampira chamada Moka, e percebendo o que tinha feito, Moka rapidamente se desculpou. Chisukuni então deu uma examinada no seu pescoço, esperando encontrar algum ferimento, mas encontrou apenas batom. Moka então perguntou a Chisukuni sobre o que ele pensa sobre vampiros. Um pouco confuso, mas achando ela encantadora, ele disse que não se importava muito com isso. Moka ficou animada e aproveitou a chance deles serem amigos. E na sala de aula, Chisukuni conheceu sua professora, a senhorita Shizuka Nekonomi, que parecia legal no início, mas então ela esclareceu que o colégio Yokai era uma escola para monstros. Chisukuni ficou assustado, imaginando se isso era algum tipo de pegadinha. A senhorita Nekonomi então explicou que, como humanos governavam a Terra, monstros precisavam aprender a se misturar com eles. Um dos alunos, chamado Saizo, falou explicando seu desejo de comer humanos em vez de conviver com eles. Chisukuni escondeu o rosto, apavorado. A senhorita Nekonomi deu uma bronca em Saizo e falou que se um humano fosse encontrado no terreno da escola, ele seria executado. Chisukuni sentiu que sua vida estava em perigo, especialmente quando Saizo notou que sentia um cheiro de um humano na sala. Naquele momento, Moka entrou, interrompendo esse climão todo. Ela foi colocada para a mesa vazia ao lado de Chisukuni, e então abraçou ele, muito emocionada por eles estarem na mesma classe. Isso atraiu a atenção de toda a turma, incluindo um olhar de raiva de uma garota sentada ao lado. Enquanto Chisukuni e Moka estavam passeando pelo colégio, ele não pôde deixar de pensar sobre as verdades obscuras da escola. Enquanto Moka ganhava a admiração dos garotos, Chisukuni se tornou o inimigo natural deles, apenas por estar perto dela. Os dois finalmente pararam em uma máquina de venda automática para pegar algumas bebidas. Chisukuni e Moka foram buscar bebidas ao mesmo tempo, e suas mãos se tocaram. Chisukuni fica envergonhado, e então Moka acha isso engraçado e empurra ele para um pilar próximo. Eles começam a aproveitar suas bebidas, mas então Saizo aparece. O cara folgado então joga Chisukuni na máquina de venda automática tentando paquerar a garota, mas ela não está interessada e ajuda Chisukuni a se levantar. Saizo então usa sua língua para pegar uma latinha no chão e a esmaga. E mais tarde eles estão no telhado da escola e Moka se pergunta se Chisukuni está bem. Ela está achando muito estranho que ele fique agindo como se nunca tivesse visto um monstro antes. Ela quase pergunta que tipo de monstro ele é, então se lembra das regras da escola. Chisukuni fica curioso e ele quer saber se ela realmente é uma vampira. Ela aponta para o rosário dela e diz que tirá-lo a transforma em uma vampira forte e também assustadora. Chisukuni acredita que ela ainda seria a mesma pessoa por dentro, e Moka se sente feliz e abraça Chisukuni e diz que ele é seu primeiro amigo. E também é a primeira pessoa cujo sangue ela provou. Antes, ela só tinha sangue de bolsas, e ela começa a se inclinar para mordê-lo novamente. Chisukuni se sente desconfortável e diz que esqueceu de fazer alguma coisa e foge. Chisukuni arruma suas coisas e planeja deixar a academia Yokai. Moka encontra ele e tenta fazê-lo ficar. Ela fala sobre como ela sempre se sentia sozinha entre os humanos. Chisukuni revela seu segredo, e Moka tem sentimentos confusos. Ele grita com ela para ficar longe, e diz a ela que não quer ter amigos monstros. Ela parece magoada, e Chisukuni se sente culpado e então foge. Ele procura bastante pelo ponto de ônibus. Moka persegue ele e Saizo também está seguindo os dois. Ele encontra Moka e então muda para sua forma verdadeira de monstro. Ele acha que as regras da escola não vão se aplicar aqui. Chisukuni escuta Moka gritar e ele corre de volta e tenta fazer Saizo deixá-la em paz. Saizo derruba ele de uma colina e ri dele por ser fraco. Mas então Moka encontra Chisukuni. Ela o segura e pede desculpas por seus ferimentos. Ela sempre quis um amigo, seja ele humano ou monstro, mas já que ela bebe sangue humano, ela pensa que nenhum humano seria seu amigo. Chisukuni se levanta e diz a ela que agora sim está querendo ser seu amigo. Saizo interrompe e joga Chisukuni em direção a Moka novamente. Chisukuni toca o ombro de Moka e diz que ainda gosta dela. Ela fica surpresa porque ele, por acidente, acabou tirando seu rosário e muda para sua forma poderosa de vampira. Saizo fica com medo e Moka consegue derrotá-lo facilmente. Chisukuni percebe que ela cheira muito bem e ele se sente calmo, mas ainda assim desmaia. Ele acorda no colo de Moka. Ele vê uma
uma placa sobre o horário do ônibus, e ele percebe que está preso aqui por um mês, e então escreve uma carta para seus pais. Moka limpa um de seus ferimentos e ela sente o cheiro de seu sangue e morde ele novamente. Após uma noite pensando sobre sua vida na academia Yokai, Tsukune escreve uma carta para seus pais. Ele está aliviado que os alunos tenham seus próprios dormitórios, tornando a sua vida atual um pouco mais fácil. Na manhã seguinte, ele percebe alguns colegas de dormitório lutando para manter suas formas humanas. Ele balança a cabeça e pega uma água de uma pia perto de seu quarto. Sua mente está cheia de pensamentos sobre monstros. Enquanto Tsukune estava indo para a escola, ele encontra 3 garotos olhando para Moka, completamente fascinados por sua beleza. Moka percebe Tsukune e então se agarra no braço dele toda animada, para a surpresa e alegria do rapaz. Mas os caras ficam com ciúmes e estão muito bravos, mas eles decidem se segurar. Rumores estão se espalhando de que Tsukune derrotou Saizo, embora a história seja muito distorcida. Moka sente que o rapaz está distraído, e então se joga nele, deixando os meninos invejosos para trás. Sem que eles saibam, alguém está observando de trás de uma árvore. Quando estão sozinhos, Moka oferece sua ajuda para Tsukune, reconhecendo sua fraqueza sendo humano. Ele fica grato e começa a perguntar qual Moka é a verdadeira. A garota gentil diante dele ou aquela feroz e barra pesada que lutou contra Saizo. De repente, Moka se balança e explica que não tomou café da manhã. Antes que o garoto pudesse reagir, ela morde o pescoço dele. Quando ela termina, Tsukune fica muito nervoso e cobre o pescoço e sai correndo, deixando Moka fazendo um pedido de desculpas. Em um lago próximo da escola, Tsukune examina seu pescoço. Ele percebe que, embora a mordida de Moka tenha deixado marcas de batom, pelo menos não tem cicatrizes. Ele começa a se preocupar com seu futuro se Moka continuar sugando seu sangue e com as naturezas desconhecidas e malucas de outros alunos. Mas então, do nada, ele vê uma linda garota desmaiada perto. Ela pede ajuda e ele atende ao pedido. A garota, que parece grata, tenta seduzir Tsukune, que fica assustado, mas ainda assim concorda em acompanhá-la até a enfermaria. Enquanto eles caminham, ela sorri para si mesma, de um jeito maligno. E no telhado, Moka pensa se ela deve se desculpar com Tsukune por sua atitude ousada de mordê-lo. Enquanto isso, Tsukune acompanha a garota até a máquina de venda automática. Ela diz a ele que eles são da mesma sala, e Tsukune percebe que ela deve ser um monstro como todos os outros. Quando a garota se apresenta como Kurumo, ela coloca Tsukune sob um feitiço. Assim que Moka chega, ela fica de coração partido, ouvindo Tsukune dizer coisas preconceituosas para ela. Ele caminha indo embora com Kurumo, confuso sobre sua própria atitude de agora a pouco. Na sala de aula, o feitiço se desativa. Tsukune se arrepende de suas palavras maldosas, enquanto Moka e Kurumo trocam olhares com uma encarando a outra. Ele tenta se desculpar com Moka depois, mas ela já foi para outro lugar. Moka está bebendo em uma latinha e se pergunta sobre aquela garota, que do nada se aproxima dela de forma ousada. Moka escuta o plano de Kurumo de encantar todos os garotos do colégio e fazer seu harém reverso. Moka critica essa ideia por ser maluca e tão sem sentido. E quando Kurumo desabafa sobre seu ciúme sobre a popularidade de Moka, Tsukune encontra elas e tenta outro pedido de desculpas para Moka, mas Kurumo hipnotiza ele novamente, fazendo o rapaz insultar Moka sobre ser uma vampira. Enquanto Moka tenta falar com ele, Kurumo revela que ela sentiu o cheiro de humano de Tsukune. De coração partido pelo insulto causado pelo feitiço, Moka foge em lágrimas, deixando Kurumo aproveitar sua vitória. No consultório da enfermaria, Tsukune é incomodado pela culpa por machucar Moka novamente. Enquanto isso, Kurumo está comemorando sem parar. Ela decide que é hora de colocar Tsukune sob um feitiço eterno. Então o narrador da história do anime aparece falando que a cena a seguir é muito proibidona para ser mostrada aqui. A cena então muda para Moka, que luta contra sua própria dúvida, se questionando sobre sua amizade com Tsukune. De repente, a voz da outra Moka aparece do Rosário, alertando sobre o perigo em que Tsukune está agora devido ao charme mágico de Kurumo. Moka está querendo agir e fazer alguma coisa. Ela descobre que sua Moka interior está em silêncio, aumentando sua vontade para resgatar Tsukune. De volta à enfermaria, Kurumo prendeu Tsukune. Enquanto ela se inclina para dar um beijo hipnótico, Tsukune junta todas as suas forças para se libertar e então abraça ela. Kurumo, confusa e surpresa, tenta escapar de seus braços e então reativar seu feitiço. No entanto, Tsukune confessa que se importa com outra pessoa e não pode deixar seu feitiço fazer efeito. Kurumo fica ofendida e muito brava, perguntando se ele quer Moka mais do que ela. Ela admite ter se esforçado muito para conquistá-lo e, percebendo que agora perdeu, ela escolhe matá-lo, se transformando em uma forma monstruosa e fazendo Tsukune entrar em pânico. Mas bem a tempo, Moka aparece e empurra Kurumo pela janela, fazendo ela ir para bem longe. Ainda confuso, Tsukune escuta de Moka que Kurumo é uma sucubo, uma raça de mulheres capazes de conquistar e também seduzir homens. Essa revelação esclarece as ações inexplicáveis anteriores de Tsukune. No entanto, Kurumo volta rapidamente, agarrando Tsukune pela garganta com sua cauda e puxando ele para fora. Moka também está pendurada, e não conseguindo aguentar o peso dos dois, Kurumo joga eles na floresta, e vendo uma oportunidade, ela afia suas unhas e corta as árvores, enquanto avança sobre eles. Moka pede a Tsukune para remover seu rosário, mas ele não sai. Kurumo ameaça matar os dois. Moka diz a ela para poupar a vida de Tsukune. Kurumo dá risada, imaginando que Moka é apenas uma vampira tentando guardar seu lanche favorito para depois. Moka responde falando que Tsukune significa tudo para ela, porque ele é o único amigo verdadeiro que ela já teve, e ela morreria de bom grado para protegê-lo. Kurumo acredita que os homens são feitos apenas para serem manipulados, e portanto, rejeita a ideia de amizade. Tsukune entende que está compartilhando os mesmos sentimentos de Moka, então puxa o rosário, liberando a Moka interior. Kurumo fica apavorada agora que a Moka interior apareceu,
mas ela explica que está em uma missão especial. Sua espécie é pequena em número, então ela precisa encontrar um escolhido para continuar sua linhagem. Moka está vendo o motivo de Kurumo querer escravizar os garotos como egoísta e então decide humilhá-la, chutando ela através das árvores. Kurumo pede desculpas e promete parar com isso. Moka, por outro lado, decide não correr riscos, e ela então remove as asas e também cauda de Kurumo. A garota súcubo, apavorada com a possibilidade de ganhar um ferimento que dure para sempre, implora para que ela não faça isso, com uma voz baixa e aterrorizada. Mas então Tsukune se aproxima de Moka, dizendo que Kurumo não estava fazendo isso por maldade, e que no fundo ela parece ser uma pessoa legal. Kurumo fica chorando de alívio e também medo. Moka interior diz que salvou ele apenas para manter seu sangue, e ao contrário da outra Moka, ela não considera ele como um amigo. Ela então desaparece, e Tsukune pede desculpas a Moka no dia seguinte, pelo que disse enquanto estava sob o feitiço de Kurumo. Mas ela parece não se importar mais com isso. Kurumo cumprimenta eles e mostra a Tsukune que ela cozinhou biscoitos para ele. O garoto então se pergunta por que ela fez tudo isso para ele, e descobre para sua surpresa que ela o escolheu como seu mestre. As duas então começam a disputar o garoto, o que faz com que Moka morda ele. O garoto então começa a escrever uma carta para sua família, falando sobre a reviravolta maluca dos acontecimentos na academia Yokai. As provas de meio de semestre chegaram muito mais cedo do que ele esperava, pegando ele de surpresa. Sua classificação é completamente medíocre. Ele está na posição 128 na classe de novatos. Enquanto ele pensava sobre seu desempenho mediano, ele ouviu uma conversa entre três caras esquisitões. Eles pareciam ter dificuldades em manter uma forma humana. Sua conversa revelou que eles estavam emocionados por estarem quase 100 posições na frente do garoto na classificação, e para seu espanto, Moka ficou na posição 13 da classe. Vários alunos próximos não puderam deixar de notar que ela não era apenas linda, mas também incrivelmente inteligente. Embora Tsukune tenha lhe dado seus mais sinceros parabéns, Moka foi humilde e disse que sua conquista foi apenas um acaso. Ela então fez uma oferta muito boa para ele. Ela o ajudaria a estudar para o próximo teste, e quando seus olhos se encontraram, uma sensação de amor pairou sobre o ambiente, o que fez com que aqueles caras idiotas lá atrás ficassem com ciúmes. No entanto, eles não eram os únicos observando. Yukari, sendo uma jovem prodígio que tinha pulado 4 séries por conta de sua inteligência altíssima, está observando eles atentamente. Ela ficou cativada pela beleza de Moka, e embora Yukari fosse a aluna mais inteligente da escola, seu presidente de classe a avisou para não abusar da sorte. Sua roupinha de bruxa era contra as regras da escola. Ele disse ela de um jeito arrogante, revelando sua verdadeira natureza. Yukari ficou muito irritada e então contra-atacou, derrubando banheiras em sua cabeça e nas de seus companheiros. Embora Yukari estivesse achando isso divertido, sua risada desapareceu rapidamente quando o presidente da classe se aproximou, pronto para revidar. Moka interrompeu, insistindo que ele não erguesse a mão contra uma garota, e sentindo a tensão que tudo isso acabou causando, ele recuou. E o garoto Tsukune, que havia observado toda essa confusão intensa, não ficou satisfeito com a atitude do presidente da classe, e mais tarde no refeitório, Yukari agradeceu Moka por sua ajudinha mais cedo. Enquanto Tsukune e Moka elogiavam sua inteligência, Yukari, muito humilde, disse que não precisavam falar assim dela. Ela então joga assim na lata que está apaixonada por Moka, e Tsukune teve que segurar seu sangramento nasal quando Yukari pediu a Moka para ser sua namorada. Moka aceitou, mas parece que ela não entende muito bem o significado de namorar. A garotinha Yukari então segurou sua varinha mágica e manipulou os equipamentos de limpeza para infernizar Tsukune. Ao fazer isso, ela revelou sua verdadeira natureza de bruxa, mas o que Yukari não percebeu foi que o presidente da classe e seus comparsas estavam espreitando por perto. Suas ações tinham acabado de dar a eles o motivo perfeito para enfrentá-la. E na enfermaria, Tsukune estava sendo tratado de seus ferimentos por Kurumo. Ela informou que Yukari estava sempre tentando manter Moka longe dele. E vendo uma grande oportunidade, Kurumo começou a ver algo bom nessa situação de Tsukune. E até mesmo disse que os colegas de Yukari não gostavam dela. Lá fora, Yukari ainda estava com aqueles malditos truques. E usando um bonequinho de voodoo, ela controlou as ações de Tsukune, fazendo ele se socar 2 vezes. Mas então, nesse momento, Moka apareceu falando que perdeu Yukari de vista. Kurumo explicou que ela não tinha hipnotizado Tsukune. E embora Moka estivesse irritada, todo mundo percebeu aquela bruxinha pirralha dando risada do lado de fora da janela. E assim, resolvendo o mistério do comportamento estranho de Tsukune. E de volta à sala de aula, Tsukune pediu a Moka e Kurumo para resolverem as palhaçadas irritantes de Yukari. Ele até avisou Yukari que suas brincadeiras a impediram de fazer amigos. Kurumo ficou vermelha, comentando que as brincadeiras de Yukari não incomodaram ela. Yukari pareceu chocada com o conselho de Tsukune, mas rapidamente mudou para sua arrogância, afirmando que não precisava de amigos que não fossem tão inteligentes quanto ela. Ela fala que sempre esteve sozinha, e o garoto viu solidão por trás das palavras de Yukari e tentou se aproximar, mas seus esforços foram recebidos com outra brincadeira. Yukari riu e saiu correndo da sala de aula. Moka impediu Tsukune de persegui-la, falando que Yukari era apenas uma criança e estava sofrendo por dentro, enquanto Yukari estava perdida em seu próprio mundo de pensamentos, refletindo sobre ela mesma e sobre sua vida solitária na academia. Ninguém gostava dela porque acreditavam que ela usava magia para trapacear e conseguir boas notas. Essa era a raiz de seu comportamento brincalhão. No momento em que ela estava refletindo, o presidente da classe e sua gangue confrontam ela. Eles estão na intenção de ensinar uma boa lição para ela, por quebrar a regra principal da escola, e na sala de aula, Moka continuava pressionando Tsukune, dizendo que a solidão de Yukari refletia sua própria situação, mas Tsukune, ainda chateado com as brincadeiras daquela pirralha, mal estava com vontade de escutar. Moka saiu correndo da sala de aula, falando que iria encontrar Yukari. Kurumo então revelou a Tsukune que bruxas como Yukari não são monstros
monstros e nem humanos, mas alguma coisa entre os dois. Tsukune ficou surpreso e Kuruma explicou que bruxas eram únicas. Sua verdadeira forma não diferenciava elas dos humanos, apenas sua magia. Isso levou ao preconceito dos monstros e também humanos. E o garoto Tsukune então percebeu que a primeira impressão que ele teve sobre ela estava muito errada. Enquanto isso, Yukari estava perto do lago da escola, encurralada pelo presidente da classe e seu grupo de valentões, que haviam se transformado em homens lagartos. Eles estão planejando devorá-la, e ela está completamente indefesa, mas naquele momento, Moka chegou, e ignorando toda a ameaça dos inimigos, ela falou seriamente com Yukari sobre toda a dor da solidão, uma dor que ela sentiu antes de conhecer Tsukune. Yukari se moveu e então abraçou Moka com força. Os homens lagartos ficaram irritados porque foram completamente ignorados e agora estão com cara de idiotas. E quando Yukari mordeu o rabo do presidente da classe, Tsukune entrou levando golpe para defender ela. Ele disse a Yukari que conhecia o sentimento da solidão também, e percebendo que ele estava ferido porque a salvou, Yukari sentiu uma emoção de culpa. Naquele momento, Kuruma apareceu salvando eles de se tornarem comida de lagartos. O garoto ficou de pé na frente de seus amigos pronto para protegê-los. Esse ato fez Kuruma ficar caidinho por ele. No entanto, ele ferido e desequilibrado, acabou removendo o rosário de Moka, liberando seu eu interior. E em vez de se sentir ameaçado, o presidente da classe zombou da aparência de Moka, seu cabelo branco e saia curta. Seus lagartos atacaram, mas foram rapidamente derrubados por Moka. E muito indignado, o presidente da classe falou que sua força violava as regras da escola. Moka então chutou ele para o lago, sugerindo que ele se acalmasse, e Yukari perguntou por que ele a salvou. Ela ainda está muito confusa, e Tsukune respondeu que é porque eles são amigos. E com isso, a garotinha desabou em lágrimas. E dias depois, Yukari virou uma nova página em sua vida, e ela se desculpou com seus colegas de classe por suas brincadeiras. E eles retribuíram, admitindo seu preconceito exagerado. Moka e Kuruma estão falando sobre a nova personalidade de Yukari. Enquanto elas estão carregando algumas coisas para a sala de aula, assim que elas chegam, acabam encontrando Yukari abraçando Tsukune. A garotinha então falou que sua sala de aula era bem ao lado, e queria visitá-lo com frequência agora. Ela também diz que está amando Tsukune tanto quanto amava Moka antes, e isso causou um grande cabo de guerra entre Kuruma e Yukari, cada uma puxando ele. Moka finalmente perdeu a paciência e falou que Tsukune era só dela, e começou a mordê-lo. O garoto então gritou de dor, reclamando que Moka iria sugá-lo até a morte se ela continuasse assim. Já está fazendo quase um mês desde que Tsukune começou na academia Yokai, e apesar de se esforçar para se encaixar e manter a sua identidade de humano em segredo, ele está lutando com seus pensamentos internos, então pensa sobre isso. E enquanto ele está pensativo, Moka e Kuruma aparecem puxando ele de ambos os lados. Enquanto Yukari se agarra às suas costas, na sala de aula Tsukune está perdido em seus pensamentos, pensando sobre toda a sua situação complicada. Quando ele foi chamado pela professora Nekonomi, ele acaba deixando passar um pensamento sobre o que diabos ele está fazendo aqui, em vez de ler a página que a professora pediu. Isso deixa ele com o rosto vermelho e envergonhado. E mais tarde, no telhado da escola, Moka tá sentindo que alguma coisa tá muito errada com Tsukune, e ela diz que talvez isso seja falta de sono. Eles trocam um olhar romântico quando, do nada, Moka se inclina para morder seu pescoço. Kuruma interrompe, dando uma bela bronca em Moka por tomar muito sangue de Tsukune, e talvez seja por isso que ele esteja fraco. Enquanto isso, o garoto insiste que está muito bem, e Kuruma tenta seduzi-lo com seu charme hipnótico, e Moka põe um fim a tudo isso, lembrando Kuruma das coisas perigosas que seus poderes acabaram causando. Enquanto ele está do lado de fora, Tsukune reflete sobre seu estranho círculo de amigos, uma vampira, uma súcubo e também uma bruxa. Seus pensamentos são interrompidos quando ele é abordado por 3 estudantes. Os nomes deles são Kozo, Nagai e Jaira, os presidentes do fã-clube das garotas. Eles são obcecados pela Moka, Yukari e também Kuruma. E eles consideram Tsukune como seu rival, e a porradaria começa, mas eles são interrompidos por uma onda de lixo magicamente animada. E obviamente é Yukari vindo resgatar Tsukune. Moka e Kuruma também aparecem, e os 3 admiradores ficam maravilhados e impressionados. A garotinha Yukari utiliza sua magia para animar itens de limpeza próximos para atacar os garotos, mas um balde perdido acerta Tsukune, permitindo que o trio de esquisitões escape. Naquela noite, cuidando de seus ferimentos, Tsukune se pergunta sobre seu lugar na academia Yokai. Ele é um fracote que depende da proteção das garotas. Ele tenta fazer uma ligação no seu celular, mas nunca funciona, esperando por um sinal que nunca aparece. Ele fica pensando se deve ir embora e retornar ao mundo dos humanos quando o ônibus voltar. Enquanto isso, aqueles caras idiotas de antes estão na sala do clube, discutindo sua obsessão maluca com as garotas. Kozo então tem a brilhante ideia de se livrar de Tsukune de uma vez por todas, para ter as garotas só pra eles, e então eles começam a dar risadas igual maníacos com esse pensamento. No almoço do dia seguinte, Kuruma e Yukari compartilham suas experiências de serem perseguidas por aqueles esquisitões. Moka não teve o mesmo problema, e Kuruma propõe que elas atuem como guarda-costas de Tsukune, embora no começo seja contra isso. Tsukune ignora Moka em um momento que ela diz que ele não é forte o suficiente para se cuidar, antes de também falar que ele talvez seja o mais fraco de todos. Tsukune termina seu almoço e então vai para fora, e ele estava sendo seguido por Moka, que estava querendo se desculpar pelo que disse antes.
instantes, e sem falar nada, Tsukuni sai correndo, deixando ela confusa. E durante a tarde, na academia yokai, Tsukuni deixa seu dormitório arrumado. E em outro lugar, Yukari está toda alegre, usando sua magia para limpar o terreno da escola. Ela percebe Tsukuni caminhando perto de uma cerca com uma expressão séria. No telhado, Moka está perdida em seus pensamentos, imaginando se Tsukuni ainda está bravo com ela. Yukari se junta a ela, falando que viu Tsukuni carregando uma bolsa e parecendo muito sério. Elas então percebem que ele está planejando deixar a escola, e Tsukuni chega no ponto de ônibus e está esperando. Mas então do nada, aquele bando de idiotas do fã-clube das garotas aparece atrás dele, e um de seus membros está chateado que Tsukuni falou o nome de Moka tão sem emoção, já que eles a consideram como sendo uma deusa sagrada, e seu nome não pode ser usado em vão. E já que eles estão fora do terreno da escola, eles podem revelar suas verdadeiras formas aqui, e quando fazem isso, Tsukuni está impressionado com a feiura desses caras. Os idiotas do clube então percebem que Tsukuni está vendo eles como um bando de idiotas, e sem dizer uma única palavra, Tsukuni não consegue pensar em uma maneira de resolver essa situação. Os idiotas então revelam que eles têm tratado as garotas como deusas por causa de um sentimento de amor puro, e eles têm muita raiva de Tsukuni por sempre atrair as garotas sem fazer nenhum esforço, e eles começam a atacá-lo tirando vantagem de sua fraqueza humana. Só que então eles escutam a voz de Moka implorando para que eles parem. Todas as cabeças se viram para o céu para ver Moka, Kurumo e Yukari voando. Kurumo fica resmungando sobre estar carregando tantos passageiros, enquanto Yukari se desculpa por ter esquecido seu feitiço de voar. E pousando, Kurumo rapidamente chuta um dos idiotas e liberando Tsukuni. Yukari conjura uma cadeira macia para ele sentar. Moka então corre para o lado de Tsukuni preocupado com seu bem-estar. Ele fica desanimado por sempre precisar ser salvo. Mas então, em um movimento rápido, Moka dá um tapa nele, lembrando de que a amizade é sobre apoio dos dois lados envolvidos. Afinal de contas, Tsukuni também já resgatou Moka, Kurumo e Yukari de maneiras diferentes, fazendo os caras do fã-clube ficarem muito bravos por eles estarem tendo uma cena romântica bem no meio da luta. E motivadas a lidar com esses idiotas, as garotas entram em ação. Yukari começa a fugir de Nagai, pois ela ficou muito assustada com o jeito esquisitão e pervertido dele. A garota Sucubus acaba tendo problemas em acertar golpes na forma gelatinosa de seu oponente. E Moka, ao contrário das outras, não é muito boa em lutas, e Tsukuni percebe que a maneira de derrotar o trio de esquisitões é simplesmente falando que eles são tudo um bando de perseguidores, stalkers e patéticos. Isso deixa os caras ainda mais irritados e frustrados, abaixando ainda mais a sua autoestima, e alimentados pelo ódio e inveja, eles se transformam em um gigante poderoso combinado. E com apenas um único golpe, eles mandam Tsukuni voando, e correndo para seu lado, Moka por acidente acaba tendo seu rosário removido, e liberando a Moka interior. O trio de idiotas fica instantaneamente impressionados com a beleza da nova Moka, e eles juram lealdade eterna a essa deusa. Em seguida, Kurumo chuta eles por trás e Yukari derruba os idiotas com uma pedra. Moka dá um chute poderoso dividindo o gigante de volta ao seu estado original. Os idiotas então ficam jurando mudar o nome de seu clube em homenagem a essa nova Moka de cabelo cinza, antes de desmaiarem. Moka então conta para Tsukuni que deixar a academia yokai não vai atender às suas necessidades, já que sem ele, ela morreria de fome. Sem falar que a sua outra personalidade ficaria de coração partido. Kurumo e Yukari abraçam ele pedindo para ele ficar. Confuso, o garoto pergunta quem foi que disse a elas que ele estava indo embora, e Yukari aponta para suas malas. Mas o garoto explica que elas estão cheias de cartas para seus pais, e assim que o ônibus chega, o motorista elogia Tsukuni por permanecer conectado com sua família. E Moka fala que Tsukuni é um rapaz muito interessante, antes dela mesma se selar novamente. A Moka de cabelo rosa aparece e se agarra a Tsukuni muito emocionada, implorando para que ele fique. E o garoto conta que vai desligar seu telefone, já que agora ele é inútil. E no dia seguinte, a professora Nekonomi anuncia que um telefone vermelho que conecta eles ao mundo humano foi instalado na loja. O garoto fica chocado e Moka pergunta o que ele pensa em fazer agora. Antes que ele possa responder, ela morde ele no meio da aula, provocando uma grande mistura de constrangimento. Em um momento privado, Moka agradece ele por deixá-la sugar seu sangue. Tsukuni sonha acordado sobre uma linda cena com ela, apenas para voltar à realidade, gritando de dor por sua mordida. Moka vai embora, então o garoto pensa se ela sabe por que ele deixa ser mordido, e quando ela grita para ele se apressar para a aula, ele então pensa que ela não sabe. E na sala de aula, a professora tá querendo que todos eles se juntem a um clube para entender melhor os humanos, e Tsukuni está viajando, e seus sonhos passam bem diante dele, provocando olhares confusos de Saizo, Moka e Kurumo. A dupla então vai para a feira de recrutamento do clube, e acham as primeiras opções de clube: fotografia fantasma, acupuntura, múmia e também um clube de ciências muito maluco. E no dia seguinte tá chovendo pra caramba, e Tsukuni tá pensando que Moka não vai aparecer por causa dessa chuva intensa. Na sala de aula, a professora dá uma palestra sobre as diferenças entre vampiros e sereias, e sua relação com a água. No dia seguinte, Tsukuni encontra Moka na piscina e pede desculpas, e já que Moka está muito contra entrar na água, Tsukuni decide não se juntar ao clube de natação. A professora escuta eles e recomenda que eles entrem no clube do jornal. Kurumo e Yukari aparecem declarando que também querem entrar. E muito feliz por ter conseguido 4 novos membros, a professora dá um pulo comemorativo na piscina, emocionada por eles estarem no mesmo clube. Moka morde Tsukuni novamente e no dia seguinte começa a rotina de sempre, e sem esperar pela permissão de Tsukuni, Moka já chega mordendo seu pescoço para drenar seu sangue. O garoto desmaia pensando de forma irônica que sua morte por anemia vai valer a pena. Kurumo aparece abraçando Tsukuni e dando a Moka um olhar de desprezo. Yukari também ataca o garoto, mas Kurumo desvia dela. E no meio de toda essa confusão de ciúmes, Tsukuni
Tsukune perde a consciência devido à falta de oxigênio e também anemia, enquanto Moka e Kurumo se encaram com um olhar de raiva e Yukari deixa escapar sua preocupação com Tsukune. As meninas entram em pânico com Kurumo sacudindo Tsukune em uma tentativa de acordar o moleque, e pelo visto esse drama diário ainda não vai matar ele. Em sua primeira reunião do clube de jornal, eles encontram a sala completamente vazia, e a professora Nekonomi manda eles ficarem tranquilos e esperarem. Mas assim que um garoto chamado Gin entra na sala, ele entrega flores para Moka e Kurumo, enquanto Yukari pega uma flor menor, e sendo mais velho, ele é apresentado como presidente do clube de jornal. Antes da professora sair para uma reunião, Gin explica o propósito do clube, que é simplesmente descobrir quem é o idiota safado que está sempre espiando o vestiário feminino. Kurumo então lembra que nos últimos dias na escola, as garotas estavam reclamando bastante sobre isso. Gin concorda, lembrando que eles precisam de informações e também provas. E seguindo a primeira ideia, eles colocam panfletos na entrada da escola pedindo informações, e em meio à grande quantidade de tarefas, Tsukune se pergunta se Gin é realmente um cara legal, porque todo mundo da escola parece gostar muito dele. A garotinha Yukari está querendo ajudar a pendurar os panfletos, mas Gin dá uma dispensada nela, falando que ela ainda é muito pequena. Nosso garoto então volta com mais panfletos e o presidente Gin manda Moka e Kurumo pendurá-los mais alto, mas então do nada ele se agacha. Tsukune fica desconfiado e olhando para descobrir o verdadeiro motivo de Gin, ele estava simplesmente olhando para debaixo das roupas das garotas. O garoto grita para avisar as meninas sobre o que ele estava fazendo, mas seu aviso acaba saindo pela culatra, e em vez disso, Gin consegue verter a acusação, dizendo que era Tsukune quem estava espiando por debaixo das saias. Moka e Kurumo dão um tapão na cara dele. E embora depois Kurumo decida se desculpar, Moka sai do local muito brava, e Gin zomba de Tsukune falando que ele arruinou os planos do clube para o dia de hoje. E então ele vai embora super de boa, sabendo que o idiota se ferrou no lugar dele. Tsukune chama o nome de Moka com sua voz de arrependimento. Em um banheiro, Moka está se lembrando de tudo que aconteceu. Ela até verifica sua própria roupa, imaginando que Tsukune pode ter visto. A Moka interior fala através do rosário que suas preocupações revelam sentimentos fortes por Tsukune. Enquanto isso, Gin fica no telhado da escola à noite, espionando o dormitório de Moka. Ele está cativado por sua beleza, e de repente, um som de uivo aparece. No dia seguinte, Tsukune tenta se desculpar, mas Moka continua evitando ele, apesar de acreditar que ele é inocente. Em outra parte da escola, Gin está observando as garotas se trocando no vestiário. Ele acaba escutando uma conversa sobre Tsukune e Moka possivelmente serem um casal. Ele entra em pânico, chamando a atenção de todo mundo, mas desaparece bem no momento em que Tsukune passa pelo vestiário. O coitado do garoto acaba se tornando o culpado de ser o pervertido da escola inteira, e sentado no telhado, Gin está planejando separar Tsukune e Moka. E voltando para a sala de aula, Moka e Kurumo estão lançando olhares de desprezo para Tsukune. A expressão de Moka fica triste, mostrando sentimentos mais profundos. O garoto então sai e encontra Gin, que está dizendo que acredita na inocência dele, e oferece sua ajuda para consertar as coisas com Moka. O cara malandro então leva Tsukune até uma janela e manda ele dar uma espiadinha, e percebendo que é uma janela para o vestiário feminino, Tsukune acaba sendo pego em uma armadilha. Gin tira uma foto, ameaçando mostrá-la para todo mundo. Alguns objetos do vestiário é então jogados de dentro, derrubando Tsukune no chão. Ele foi acusado mais uma vez de ser o espião pervertido. O garoto tenta se defender, mas tropeça em suas palavras quando Moka aparece. As garotas então continuam espancando ele até que ele perca a consciência. Kurumo e Yukari ficam sabendo do que aconteceu. Enquanto Yukari continua sem acreditar nisso, Kurumo fica irritada pensando que Tsukune só estaria interessado no corpo dela. E vendo o olhar de dúvida da garotinha Yukari, Kurumo decide que elas deveriam investigar para descobrir se Tsukune foi incriminado. E naquela noite, Moka está no telhado da escola, olhando para o céu vermelho e pensando em Tsukune. O presidente Gin aparece, se oferecendo para ajudá-la a esquecer Tsukune, e se inclina para um beijo. Moka então empurra ele e o cara decide mostrar para ela a foto incriminadora que ele tirou de Tsukune, alegando que ela estava circulando por toda a escola. O choque de surpresa de Moka de alguma forma acabou ressoando com o inconsciente de Tsukune. Gin fala que Tsukune é apenas um moleque imundo e também pervertido. Ele conta que o garoto usou um barril para espiar dentro do vestiário feminino, mas Kurumo e Yukari, agora vestidas de detetive, chegam bem a tempo de desmascarar essa história de uma vez por todas, apontando coisas que não fazem sentido, como a ausência do barril na foto, e também os relatos de testemunhas que estavam perto. As evidências em defesa de Tsukune acabam quebrando o frágil orgulho de Gin, revelando ele como sendo o verdadeiro espião safado. Encurralado, a raiva de Gin acaba se transformando em desespero. Ele deixa cair outras fotos quando espionava as garotas, e então ele se transforma em um lobisomem. Aquele narrador da história se aproxima para falar que o presidente Gin é de fato um lobisomem, capaz de se transformar à vontade, não apenas durante a lua cheia. Gin ataca a garota Moka e Tsukune avança, ignorando o aviso de Kurumo sobre a força absurda do lobisomem. Ele é derrubado por Gin, mas acaba arrancando o selo do rosário de Moka no processo. Enquanto Gin fica de pé sobre Tsukune, Moka começa sua transformação envolta em morcegos descendo do céu, sendo iluminada pela lua. Gin fica fascinado pela beleza da Moka interior, mas decide mostrar seu poder mesmo assim, usando o aumento de velocidade fornecido pela lua cheia. Ele desvia do primeiro ataque, mas a sua vantagem desaparece quando a lua desliza para de trás das nuvens. Aproveitando o momento, Moka agarra seu pulso com força. Quando Gin tenta ameaçá-la, Moka apenas ignora com muita calma. Ela dá um chute poderoso que faz ele bater em um muro que quebra por causa do seu peso, e Gin acaba caindo de uma altura absurda. No dia seguinte, o clube do jornal acaba circulando os panfletos que mostram Tsukune inocente e identificam Gin como sendo o verdadeiro culpado. Enquanto
nisso, as garotas estão querendo quebrar a cara daquele lobisomem safado, e Tsukune se aproxima de Moka para discutir os acontecimentos recentes. A conversa é interrompida quando ele dá de cara com a saia dela. Nisso, ele acabou ganhando um chute rápido, e Moka começa a se desculpar, mas logo fica apaixonada pelo aroma de sangue de Tsukune. E apesar dos esforços de Kurumi e Yukari, Moka não consegue resistir aos seus impulsos e começa a chupar o sangue dele. E é com isso, molecada, que a gente chega no final de mais uma parte. Quer continuação? Deixa o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.